Vamos para correção. Mais uma prova. Acompanha aqui comigo. Nós temos esse texto. Emerita. Emerita. Um nome ou um anagrama? Por mais que pareça coincidência, gostava de viajar. Aí o tédio soprou-lhe ao ouvido que era hora de mais emoção. E estava certa. Como não? Só errou na dose. Largou o marido, pegou um traficante famoso. Os primeiros meses foram adrenalínicos. Praia, montanha, motos, carros, servos, dinheiro e sexo. Tudo num estalo. Aí veio o desfibrilador. Ela, pra ela, caixão fechado pra ele. 10 anos após, né? 10 anos após, estava livre, pobre, endividada e 10 anos mais velha. O ex-marido ainda era servidor público e pai dedicado. E marido há cerca de 9 anos. Ok? Então, nós temos aqui um texto relativamente curto, certo? Para respondermos aqui então essas questões, ok? Então vamos lá. Com base nos aspectos gerais do texto, julgue o item. A estrutura e o conteúdo do texto permitem concluir que ele se encaixa em um desses dois gêneros. É um conto ou é uma crônica, né? Então, veja bem, nós temos aqui, a banca foi até generosa, ou pode ser um conto, ou pode ser, né, uma crônica. E no caso aqui está correto. É uma narrativa curta, certo? Ficcional, tem poucos personagens, focado em um único conflito. Tem um desfecho, tá? Aqui trata da escolha de vida de Emerita e as suas consequências. Ok? Então, isso aqui permite enquadrar tanto num conto como numa crônica, tá? Então, gabarito aqui da nossa primeira questão, devidamente correto. 2. O anagrama ao qual o texto se refere é a palavra eremita, que significa uma pessoa que vive solitário ou vagando, né? No caso aqui, o que que é um anagrama? O anagrama nada mais é do que transpor as letras de uma palavra para formar outra, certo? A palavra emerita, você pode muito bem formar a palavra eremita, certo? As letras são exatamente as mesmas. E o eremita é aquela pessoa que vive na solidão, vive isolada, né? Então, no caso aqui, está correto também a questão de número 2. E, galera, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas erraram essa questão. Eu diria que mais da metade que responderam erraram. Essa questão aqui de número 2, tá? Eu fui olhar as estatísticas e tinha uma quantidade de. Assim, muitas pessoas erraram mesmo, tá? Então tem uma incidência de erro muito grande nessa questão aqui, certo? Então, anagrama é quando você usa as letras de uma palavra para formar outra. Basicamente isso, certo? E aqui a questão está falando isso, né? O anagrama ao qual o texto se refere, que é o título, né? Emerita, você pode formar a palavra eremita, tá bom? E ainda pedir o significado da palavra eremita. Então, tá correto aqui a questão, certo? 3. É correto afirmar que no trecho aí veio o desfibrilador, cela para ela, caixão para ele, foi empregada a linguagem conotativa, assim como foi utilizada uma figura de linguagem denominada catacrese. Difícil essa daqui no meu ponto de vista, certo? Nós não estamos muito familiarizados com esses temas, tá? A linguagem conotativa, né? O desfibrilador tá no sentido figurado, porque se você for perceber aqui, né? E aqui pelo contexto,
Aí veio o desfibrilador. O que que é o desfibrilador? É aquele equipamento que os médicos utilizam para dar aquele choque no peito, certo? Quando a pessoa está quase morrendo, vai lá e dá um choque. E aqui no caso, obviamente, que ele não está sendo empregado aqui no contexto denotativo, no contexto real. Então aqui, aí veio o desfibrilador. Depois que ela teve uma vida, né, de escolhas equivocadas aqui, pelo que a gente percebe, que ela largou o marido para se relacionar com um traficante, certo? Veio o quê? Veio o desfibrilador, que é o quê? O choque de realidade, tá? Então tá no sentido aqui figurado, não tá no sentido literal que seria aplicado no contexto médico. Então tá correto o primeiro ponto. Aí veio o desfibrilador, né? Aí aqui tá falando denominado catacrese. Catacrese é uma metáfora que ela acaba ficando desgastada pelo uso comum, certo? Pé de mesa, dente de alho, orelha da xícara. Então, o uso de desfibrilador aqui é uma metáfora original, expressiva. Não é uma catacrese. A catacrese ela vai sendo usada pelo uso comum e acaba ficando meio que desgastada, certo? Então, a segunda parte está falsa, não se refere a uma catacrese. Então está errado. A primeira parte, a primeira parte está correta, no sentido conotativo, no sentido figurado, mas a segunda está errada. 4. Com base nos aspectos, julgue o item. Por mais que pareça coincidência, gostava de viajar. A palavra coincidência foi escrita, né, foi corretamente escrita, assim como está correto a grafia da palavra tórax. Gente, já pensou se a sua estabilidade, né, está dependendo de uma palavra, de uma, né, ortografia? Eu acredito que para responder uma questão como essa, o candidato ele deve suar frio. Porque, olha só, você pensa, né? Torácico. Vem de qual palavra? Vem de tórax, né? Vem da palavra tórax. Só que o correto aqui, na derivação da palavra, não tem um X. O correto é. Deixa eu escrever aqui, ó. Deixa eu reescrever aqui para ficar bonitinho, para você enxergar melhor. Ó, tórax, certo? Tórax. E a palavra derivada é torácico, certo? Um acento aqui no A. Torácico. Então não tem o X na derivação. Então o correto não é com X, é com C. Então tá errado. Questão 4, errado. Com base nos aspectos gerais, julgue o item. A palavra adrenalínicos é antônima de adrenérgicos. Adrenérgicos. Adrenalínicos está relativo à adrenalina. Adrenérgicos está relativo aos nervos. A nervos que são ativados pela adrenalina ou por substâncias semelhantes, certo? Na biologia, os termos eles são correlatos e próximos, e não são antônimos, né? Não são contrários, tá? Então, o antônimo de algo que seja agitado ou adrenalínico seria algo como calmo, sedativo e não o termo aqui empregado. Por isso a questão está errada. Eu confesso que é um tipo de questão difícil, difícil mesmo. Varia muito do nível de vocabulário do candidato. Inclusive, teve essas semanas agora, um aluno meu me perguntou, professor, como é que eu sei
os detalhes que a banca pode cobrar. Cara, é treinando. É treinando. As minúcias, os detalhes, o pente fino é treinando, tá? Não tem material na Terra de concurso público que possa, às vezes, lhe dar essas informações. É na prática, é treinando. E às vezes você vai se deparar com uma questão na sua prova que você não vai conseguir responder porque você, de fato, às vezes não sabe o significado daquela determinada palavra, porque não faz parte do seu vocabulário. Isso acontece. E talvez seja um tipo de questão para você não se arriscar, se você realmente não souber. Porque uma prova dessa aqui, como certo ou errado, você tem a penalização, tá bom? Então, fazer uma prova de 14 questões, tinha duas questões ou uma questão que pedia o sentido da palavra, mas eu não sabia realmente o sentido da palavra. E o resto eu sabia. Então, não vale a pena você arriscar. Porque se você erra, você acaba sendo penalizado. Entenderam minha lógica aqui? Em uma prova de concurso, muito provavelmente vai ter questões que você não vai conseguir resolver. Assim, eu não tô falando que você não vai conseguir resolver, porque você não estudou. Sim, às vezes você pode ter estudado corretamente, os materiais, tudo mais, só que tem coisas que às vezes não vai estar no seu material. Vocês entendem o que eu tô dizendo? E aí provavelmente pode ser uma coisa que você não vai, né, conseguir responder. E eu sugiro que você não tente se arriscar, tá bom? Isso é claro para uma prova de certo ou errado. Ok? Se for uma prova de múltipla escolha, arrisca, porque você não vai ser penalizado. O máximo que pode acontecer é você não levar aquele ponto, tá? Questão 6. Em Aí o tédio soprou-lhe ao ouvido que era hora de mais emoção. O elemento que classifica-se como uma conjunção integrante. Aí o tédio soprou-lhe ao ouvido. É uma conjunção integrante? Vamos substituir pela palavra isso, né? Podemos substituir? O tédio soprou-lhe ao ouvido, né? Soprou, desculpa. O tédio soprou-lhe, né? O quê? Isso, isso. Quando o que indica uma oração que funciona como um complemento, né? Como um objeto direto, e pode ser trocada por isso, é conjunção integrante. Então, o gabarito está correto. Ao tédio soprou-lhe ao ouvido, isso. Pronto. A troca fez sentido aqui? Conjunção integrante. Difícil? Vamos para a próxima. Na sequência, praia, montanhas, motos, carros, servo, dinheiro e sexo, tudo num estalo. Há um aposto recapitulativo. Gente, inclusive, olha só. Deixa eu até ver aqui rapidamente. Só um instante. Só um instantinho, tá? Ó, hoje, por exemplo, porque assim, isso não é uma crítica a nenhum curso preparatório, não é uma crítica a nenhum material, é uma constatação, tá? Isso eu falo pra vocês. Eu vou estudar só pelo cursinho X, só pelo cursinho Y. Gente, de verdade, eu recomendo que hoje você tenha, né, uma multiplicidade de fontes de estudo. Porque às vezes um curso vai dar uma ênfase maior em um ponto, o outro vai dar uma ênfase maior em outro, um professor traz uma abordagem um pouco mais direta, outro tem uma abordagem mais detalhada. E hoje, por exemplo, eu estava dando uma revisitada em alguns materiais e estudando alguns tópicos, né?
por alguns materiais de concurso e não tem essa informação aqui sobre aposto recapitulativo. Muitas vezes você encontra nos materiais didáticos para concursos só o significado, às vezes, do aposto, certo? Por que eu estou dizendo isso? Eu não estou usando isso aqui para criticar ninguém, longe disso. É para que você não fique preso só a material. Você tem que ir para a prática. E a prática vai chegar a situações como essas. Aí você está lá treinando e você, por exemplo, você viu uma questão sobre aposto recapitulativo. Imagina que cai na sua prova. Se você ficou só no material didático, você provavelmente não conseguiria responder a questão como essa. Você ficaria na dúvida. Ou tentaria ir pela lógica, talvez, pela dedução, certo? Porque se você for pensar aqui, tudo recapitula os termos que foram ditos anteriormente, certo? Tem uma passagem bíblica, por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui, ó, cadê? Qual é a passagem? Ó, é algo que se encaixa muito nisso aqui, ó. Cadê aqui, ó? Cadê? Acho que eu não tô achando. Um texto muito bom para ilustrar isso aqui. Ah, eu não vou conseguir achar, me desculpem, o texto. Eu não lembro agora qual é. Tava bem na ponta da língua. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Ah, não vou conseguir achar, me desculpem. Eu ia usar aqui como exemplo, mas eu não consigo lembrar qual é a referência, né? Mas, voltando aqui pro nosso, voltando aqui pro nosso texto, certo? Eu sou péssimo para exemplos, né? Porque às vezes eu tô com algo na cabeça e eu esqueço. Voltando aqui para nossa questão, ó, tá fazendo uma enumeração. E o termo tudo, tudo, foi usado para resumir todos os itens que foram citados anteriormente, certo? E na sintaxe, o termo que resume uma enumeração anterior é o aposto recapitulativo, tá? Então, como eu disse para vocês, às vezes você vai estudar para um concurso e aí você fica preso a uma única fonte. E às vezes pode ser muito boa, mas talvez às vezes pode não ser o suficiente para você é, responder as questões daquela determinada prova, certo? Ainda mais se você for considerar grandes cursos, que muitas das vezes eles fazem um conteúdo realmente abordando é, grosso, né, do que cai nas provas, isso aí é fato, e às vezes esquece dos detalhes, né, das minúcias. Pode fazer diferença, tá bom? Talvez você fale assim, ah, mas é só uma questão. Tudo bem, é só uma questão. E às vezes pode ou não fazer diferença para você. Mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que já ficaram de fora de concursos por causa de uma única questão, certo? Então, uma coisa que eu digo para vocês hoje, né? Quando eu comecei a estudar para concursos, eu evitava ter diversas fontes de estudo. Hoje em dia, eu já não penso mais assim, porque hoje em dia eu vejo que os concursos estão cada vez mais profissionalizados e a gente tem que se especializar muito mesmo, tem que estudar bastante, certo? E além da teoria, a gente tem que partir para a prática para ver o que a banca efetivamente cobra. E eu estou usando essa questão aqui de número 7 como exemplo.
Eu estudei hoje, eu revisei hoje esse assunto, por exemplo. E eu não vi no material algo sobre isso. Então, é uma dica, uma atenção que eu deixo aqui para vocês, tá? É correto afirmar que a palavra mais em aí o tédio soprou-lhe ao ouvido que era hora de mais emoção não é um advérbio. Olha só, que questãozinha desafiadora. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a identificar o mais como advérbio, né? Nós estamos muito acostumados com isso. O mais, modificando o verbo ou adjetivo, advérbio de intensidade. Modificando um substantivo, pronome indefinido. Então aqui, olha só, era hora de mais emoção. Qual é o substantivo? Emoção. Então, mais é um pronome indefinido, certo? Que está indicando uma quantidade indefinida de emoção. Tá correto. Não é um advérbio, é um pronome indefinido. Ok? 9. Inclusive, pessoal, né, eu estou ao vivo aqui com vocês, tá? Enquanto eu estou fazendo aqui essa gravação, aqui essa live, estou ao vivo. Quero desejar então uma boa tarde para todos, tá? Que estão aqui acompanhando essa aula, beleza? Se você tiver algo a pontuar, coloca aqui no chat para, né, depois, se eu puder, eu posso comentar alguma coisa se você quiser pontuar algo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, faça a sua inscrição, deixe o seu like, participe, tá? Uma interpretação mais direta do trecho, aí vem o desfibrilador, tela para ela, caixão para ele, seria a de que ela foi presa, ele foi morto. Então a gente observa ali pelo contexto do texto. Seria essa uma interpretação cabível, uma interpretação direta cabível? Perceba, ela tinha uma vida, largou o marido, resolveu ficar com um traficante, teve uma vida cheia de emoções, muito carro, praia, sexo, etc. E aí chegou o choque de realidade. Tela para ela, morte para ele, traficante, certo? Então, o caixão fechado para ele é que ele foi morto, certo? Cela para ela é que ela foi presa. Fácil, correto. Na sequência, 10 anos após, 10 anos após, estava livre, pobre, endividada. E 10 anos mais velhas. Os termos livre e pobre desempenham função sintática distinta do termo endividada. Olha só, ela estava livre, pobre, endividada. Verbo de ligação estava, certo? Tá ligando aqui com livre, pobre, endividada, que são o quê? Adjetivos que estão caracterizando quem? Ela. Então exercem a mesma função sintática que é predicativo do sujeito. Então não é função distinta, questão está errada. 11. Os termos servidor público e pai dedicado nos trechos. O ex-marido ainda era servidor público e pai dedicado. Apresentam a função de sujeito. Vamos lá, vamos buscar o verbo. Você vai fazer uma análise sintática, você tem que ficar de olho no verbo, tá? Ainda era, certo? Ex-marido ainda era um servidor público e pai dedicado. Quem era servidor público e pai dedicado? O ex-marido. Então, o ex-marido aqui é o sujeito. Ainda era, nós temos aqui a ligação entre servidor e pai dedicado. Então, servidor e pai dedicado são qualidades
são atributos ao sujeito por meio desse verbo de ligação, certo? Então, a função sintática aqui é de predicativo do sujeito e não de sujeito, tá bom? Então, questão de número 11 está errada. Com base nos aspectos, julgue o item a seguir. Por mais que pareça coincidência, gostava de viajar. A expressão por mais que pode ser substituída por quanto que. Tá certo isso aqui? Por mais que é uma locução conjuntiva concessiva, indica oposição, indica uma ressalva. Pode ser trocado por uma palavra como embora ou pela uma expressão ainda que. Porquanto é uma conjunção causal ou explicativa, certo? Porquanto que não existe. Então tá errado. 13. Uma interpretação possível para o trecho o ex-marido ainda era servidor público e pai dedicado e marido há cerca de 9 anos é de que o ex-marido se casou novamente. Porque perceba, aqui envolve até um pouco de matemática, tá? Vamos parar para dar uma raciocinada. Ela ficou fora com as suas aventuras, certo? Ok? Ela ficou fora por um tempo. Ó, marido, cerca de 9 anos. Então, aqui, vamos retornar ao texto. Olha só. Peguei aqui, ó. Ela cansou da vida que tinha, do tédio, certo? Largou o marido, os primeiros meses ali e tal. Aí veio o desfibrilador. 10 anos após, estava livre, né? 10 anos após os acontecimentos, ela estava livre por 10 anos. Ao voltar, ela descobre que ele é marido há cerca de 9 anos. Então, se passou 10 anos que ela saiu, e ele já estava casado há 9 anos. Então, significa que ele ficou ali solteiro por cerca de um ano, antes de se casar novamente, né? Então, o que a questão fala aqui, ó? O ex-marido, né? Cadê aqui? É de que o ex-marido se casou novamente cerca de um ano após a separação. Perceba, se ela, depois de 10 anos, percebeu que ele estava ali aos 9 anos casados, tem essa proximidade de um ano, sim, correta a nossa questão de número 13, certo? É observar o que o texto está nos informando. Podemos chegar a essa conclusão, ok? E a questão 14. No trecho, por mais que pareça coincidência, gostava de viajar. A preposição funciona como um elemento expletivo, uma vez que antecede uma oração reduzida de infinitivo. Por mais que é uma locução conjuntiva indivisível, né? A preposição por faz parte do conectivo, certo? Então, ela não pode ser expletiva, porque se tirar, a frase perde o sentido, tá? Por mais que pareça, pareça não é infinitivo. Se tivesse parecer, né, terminado com ar, ir, er, né, é infinitivo. Pareça é a conjunção do verbo no presente do subjuntivo, certo? Então, no caso, não é um elemento expletivo e não antecede algo que está reduzido no infinitivo. Questão 14 está errada, ok? Então, fechamos, cumprimos com o propósito aqui, né, de que o propósito aqui é resolver as questões.
objetivamente, certo? Tentar entender qual é o erro, qual é o acerto. É esse que é o nosso objetivo aqui na resolução dessas questões. E eu espero que isso ajude você a conseguir responder as suas questões objetivamente na sua prova, ok? Obrigado pela sua atenção, um forte abraço, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.